Nós iremos ver sobre a primeira junta diaconal na igreja cristã. Atos capítulo 6, de 1 a 7. Eu convido os irmãos a se colocarem em pé mais uma vez. Vamos ler juntos esse texto. Convido você que está em casa também a ler a palavra de Deus para a nossa edificação. Aqueles que acharam o texto, digam amém. Se não achou, peça ajuda. Atos capítulo 6, de 1 a 7. Todos juntos? Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. E o parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Oremos. Pai querido, fale conosco, ó Deus, pela Tua palavra, que a Tua palavra possa encontrar guarida em nossos corações, que a Tua palavra possa trazer vida à nossa vida, que a Tua palavra, Deus, possa iluminar a nossa vida, e que o Senhor esteja abençoando a eleição de 2 diáconos aqui, ó Deus, para a nossa junta diaconal. Que o Senhor esteja, ó Deus, enchendo cada, ó Deus, um de nós com Teu conhecimento, com o conhecimento da Tua palavra, enchendo os nossos corações com o poder do Teu Santo Espírito, para que possamos cumprir a nossa missão neste mundo. Em nome de Jesus, agora e sempre. Amém. Poder sentar. O diácono é o ministro da beneficência da igreja. A palavra diácono quer dizer aquele que serve. E nós podemos ver que o diácono na igreja, o diaconato na igreja, é servir às mesas, é o socorro aos necessitados, aos doentes, aos inválidos, a manutenção da ordem e reverência nos lugares reservados ao serviço cristão. Então, a junta diaconal na igreja é de suma importância. No texto lido, nós podemos ver a origem do diaconato na igreja. E surgiu de uma crise. A crise aqui porque as viúvas helenitas estavam sendo esquecidas na distribuição diária, né? Então, a viúva dos helenistas estavam sendo esquecidas, né, de receber a sua cesta básica, a sua contribuição na igreja. E nós podemos ver que, quando a igreja cresce, problemas administrativos surgem e podem afetar a união da igreja. Nós podemos ver que a igreja estava muito grande. Por exemplo, no dia de Pentecostes, por exemplo, quando Pedro pregou, houve uma conversão em massa de 3.000 pessoas que foram recebidas na igreja com uma pregação apenas do apóstolo Pedro. E a igreja foi crescendo. Quando a gente lê no capítulo 4, versículo 4, a Bíblia diz que o número cresceu para 5.000 pessoas. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000 homens. E nós podemos ver no capítulo 5, verso 14, que crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor. A igreja crescendo, olha que bênção. Mas também com o crescimento, né, vem também os problemas, os conflitos, os quais devem ser resolvidos. E o problema aqui era uma reclamação por parte dos judeus de fala grega, que eram os helenistas, contra os judeus de fala aramaica, que eram os hebreus, porque suas viúvas estavam sendo negligenciadas na distribuição diária de alimento.
E os judeus, então, helenistas, eles eram os judeus da diáspora, que voltaram para Jerusalém para viver o resto de suas vidas nessa cidade. E eles falavam o grego, e não o aramaico ou o hebraico, falado pelos judeus de Jerusalém. E os judeus de fala aramaica ou hebraica eram da Palestina. Esses que haviam nascido na Palestina, viviam na Palestina e falavam o hebraico fluentemente. E os judeus de fala grega, então, estavam acostumados à leitura apenas do Antigo Testamento na Septuaginta, que é a tradução grega das Escrituras em hebraico, para a língua grega. E os judeus hebraístas, ao Antigo Testamento, eles liam o Antigo Testamento no original hebraico. As viúvas naquele tempo, meus irmãos, elas não tinham a pensão de seus maridos mortos, e nem o benefício do LOAS, que é a Lei Orgânica de Assistência Social. E essas viúvas, então, dependiam da assistência da igreja, dos irmãos. E essas viúvas contavam com a generosidade do povo de Deus. Tanto no Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento, nós podemos ver que a igreja, então, ajudava as viúvas, né, nas suas necessidades. Embora o esquecimento não fosse intencional, as viúvas hebreias estavam recebendo um tratamento preferencial. E esse problema deveria ser corrigido, porque havia ali o quê? Uma murmuração. Vejam bem que não existe igreja perfeita. Quando a gente olha, por exemplo, Atos dos Apóstolos, nós vemos uma igreja pujante, uma igreja crescendo, a igreja primitiva, mas também temos problemas. E a murmuração ali era como um zumbido de abelha. Aquele zumbido, já viu o zumbido de abelha? Né? Não sei se é mais ou menos assim esse barulho, mas é um zzz, mais ou menos assim, não é verdade? Né? Mas eu estou fazendo barulho apenas de uma abelha, não é verdade? Já pensou um monte de pessoas reclamando, a murmuração é um problema muito grande. E em face disso, uma medida imediata deveria ser tomada para solucionar o problema. E a solução foi a divisão do trabalho. Os apóstolos eram apenas 12 apóstolos. E eles não poderiam resolver todos os problemas. Eles deveriam se consagrar à oração e à pregação da palavra de Deus. E os apóstolos, então, não ficaram na defensiva. Eles tomaram a decisão rápida e sábia para estancar a hemorragia, a murmuração, o conflito, e resolver o problema da distribuição, que estava sendo uma distribuição injusta. E o primeiro passo que eles tomaram foi o seguinte: convocar a igreja, convocar a comunidade de crentes, convocaram os discípulos para tomarem uma decisão. E o segundo passo, eles falaram da sua prioridade ministerial e a incapacidade de realizarem tudo sozinho. Os apóstolos não eram super-homens, não eram deuses, eles não poderiam realizar tudo na igreja sozinhos. Eles precisavam, então, de ajuda. Eles eram limitados em sua missão e capacidade. Por isso eles disseram o seguinte: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Em outras palavras, meus irmãos, a obra social não é inferior à obra pastoral. É só uma questão de chamado. Os apóstolos foram chamados para a diaconia da palavra. E homens outros seriam levantados na igreja para a diaconia das mesas, para servir na ação social da igreja. Outras pessoas na igreja poderiam fazer esse serviço. E o terceiro passo, escolher 7 homens capazes e qualificados para esse serviço. E aí o versículo diz o seguinte: mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço, e quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio do Espírito Santo e de fé, e Filipe, Prócaro, Nicanor, Timão, Pármenas, Nicolau, prosélito de Antioquia. 7 homens que foram escolhidos. 7 homens aqui
helenitas, 7 homens de fala grega, para resolver esse problema, para que ninguém pudesse ter assim, olha, eles vão puxar a sardinha apenas, né, para o nosso grupo. E nós podemos perceber, se esta decisão não fosse tomada, nós poderíamos ver ali a divisão da igreja. Uma divisão de uma comunidade dos judeus de fala hebraica e os judeus de fala grega. E o quarto passo, a ordenação dos diáconos. Apresentaram-nos perante os apóstolos e esses, orando, lhe impuseram as mãos. E eles foram comissionados e autorizados a exercer esse ministério. Eles seriam parceiros na obra de Deus. Os apóstolos, meus irmãos, seriam da diaconia da palavra. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. E estes homens eleitos seriam da diaconia das mesas, servindo. Não seria um ministério um mais importante do que o outro. Seriam ministérios complementares, né? Os apóstolos da diaconia da palavra e os diáconos da diaconia das mesas. E o resultado? O resultado dessa decisão foi o crescimento da igreja. A igreja continuou crescendo, a igreja continuou pujante. A sábia decisão dos apóstolos trouxe o quê? A pacificação na igreja. A paz entre os judeus helenitas e os hebreus, atendimento satisfatório às necessidades das viúvas, correta administração dos recursos da igreja, ampliação no quadro de obreiros e o foco no ministério confiado aos apóstolos, dedicação à oração e ao ministério da palavra. Por exemplo, hoje o pastor na igreja não pode ser tudo na igreja, não pode ser o pedreiro, não pode ser o pintor, não pode ser o porteiro, o diácono. Nós precisamos de uma equipe pastoral. Nós precisamos de líderes na igreja. Gente que possa se dedicar à oração e ao ministério da palavra, e gente que possa se dedicar à ação social na igreja, à ordem na igreja e às demais funções na igreja. A igreja se desenvolve com uma equipe de trabalho, tanto no departamento infantil, no departamento adulto, quanto também no conselho da igreja, e também na junta diaconal da igreja. Nós temos 2 ofícios na igreja, o presbiterato e o diaconato da igreja. E os presbíteros da igreja devem se dedicar à oração, à pregação da palavra. É o que os pastores fazem e que os presbíteros também devem fazer. Os presbíteros devem ser aptos para ensinar, devem ser consagrados à oração e ao ministério da palavra. E a junta diaconal, né? Servir as mesas, a ação social, ao cuidado dos pobres, dos inválidos. Nós precisamos, né, desses 2 ministérios, que são de suma importância na igreja. Por fim, meus irmãos, esta decisão resultou no crescimento exponencial da igreja. O texto diz que crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, e também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Alguns chegam a dizer que em Jerusalém tinham 7.000 sacerdotes, e muitos deles, né, estavam se entregando a Cristo. Esses sacerdotes eram aqueles que ofereciam no templo o sacrifício do cordeiro, e eles entenderam o seguinte: Jesus é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não preciso mais fazer esse sacrifício do Antigo Testamento, porque Jesus é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E muitos sacerdotes obedeciam à fé. Se os apóstolos, meus irmãos, tivessem perdido o foco do seu ministério para servir as mesas, a palavra de Deus não se espalharia e nem se multiplicaria o número dos discípulos. Porque os apóstolos tinham uma missão muito grande. A missão era o seguinte, era uma missão mundial. O Senhor Jesus disse: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até aos confins da terra. John Stott chega a dizer o seguinte, que a palavra não pode se espalhar quando o ministério da palavra está sendo negligenciado. Por isso, nessa sábia decisão, nós podemos ver uma igreja que continuou a sua missão de crescimento exponencial, levando o evangelho
a todas as nações, porque o diaconato da igreja resolveu um problema que estava surgindo naquela igreja, de um conflito, na distribuição diária, e as viúvas dos helenitas estavam sendo esquecidas. E esse problema foi solucionado, e houve paz na igreja, e um ministério estabelecido, a junta diaconal, a primeira junta diaconal. À luz, meus irmãos, de Atos 6, 1 a 7, nós aprendemos aqui algumas características que o diácono deve possuir para uma boa escolha de diácono na igreja. E a primeira coisa são homens dispostos a servir. Vamos ver isso comigo? Homens dispostos a servir. Esses homens, eles deveriam estar dispostos para o trabalho na igreja. Eu sempre digo que na igreja nós temos 3 tipos de crente. O crente que trabalha, o crente que não trabalha e o crente que dá trabalho. E o diácono tem que estar disposto a servir. O texto diz, aos quais encarregaremos desse serviço. Ou seja, atendimento satisfatório às necessidades das viúvas, correta administração dos recursos da igreja. O diaconato na igreja não é um status, não é uma posição para que a gente possa ficar na vitrine. Não, é serviço, é trabalho, é disposição. Não há espaço na igreja para o crente preguiçoso, indolente, indisposto, que não quer servir. O diácono tem que estar disposto a servir com seus dons e com seus talentos. Mas outro requisito aqui, homens de boa reputação. O diácono vai lidar com os recursos da igreja. Por isso ele tem que ser fiel. Tem que ser homem de boa fama, de bom testemunho. Não deveria ter se envolvido em qualquer escândalo que lançasse qualquer reflexo adverso sobre a sua moralidade ou honestidade. Tem que ser um homem de caráter ilibado, caráter íntegro, caráter que possa refletir o caráter de Cristo. A pessoa que não tem um bom testemunho dentro e fora da igreja, não serve para ser diácono. Uma pessoa sem um bom procedimento atrapalha o procedimento na igreja, atrapalha o crescimento na igreja. Nós precisamos de homens que possam ter uma boa índole, uma boa reputação, uma boa fama, dentro e fora da igreja. Mas, em terceiro lugar, o terceiro requisito, homem cheio do Espírito Santo. Para ser diácono tem que ser cheio do Espírito Santo. Até para distribuir cesta básica. Até para cuidar dos inválidos, dos pobres, dos necessitados, dos doentes. Nós precisamos de homem cheio do Espírito Santo. Como eu sei que uma pessoa é cheia do Espírito Santo? Quando ele produz o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e contra essas coisas não há lei. O homem cheio do Espírito Santo, meus irmãos, não vive para si mesmo, mas serve a igreja com alegria. Ele tem alegria de servir, porque ele está cheio do Espírito Santo, cheio da graça de Deus. Mas o quarto requisito aqui, homens cheios de sabedoria. Sabedoria é a capacidade de julgar corretamente e agir prudentemente. Até para distribuir a cesta, nós precisamos de sabedoria. Lembro certa feita que um homem pediu uma cesta na igreja. E a igreja está sempre disposta a ajudar as pessoas carentes. E eu disse para ele, espera o culto. Os diáconos vão chegar. Ele chegou. E agora a cesta? Não, eu vou te dar a cesta no final do culto, né? E aí ele falou, e ele foi aguardando, ele ficou no culto, ouviu a palavra, a pregação. E ele falou, a cesta está aqui, nós vamos agora te levar em casa. Ele falou, não precisa não, vou te levar em casa. Quer conhecer a sua família, né? Você falou que tem 3 filhos, tem esposa, estão passando por necessidades. E aí nós fomos levar a cesta em casa e levando também a pessoa. Aí chegou no bairro onde ele morava, eu falei, não, é nessa escadaria aqui, eu moro na ponta aqui daquela escada ali. Eu conhecia toda a cidade, né, de Mantena, né? Tinha até uma congregação neste lugar, no bairro Operários, e eu fui levar na casa dele. E aí quando eu subi a escada, juntamente com o diácono da igreja, com o irmão da igreja,
E ele entrou num lugar escuro, né? Aí eu falei assim, olha, irmão, vamos voltar aqui, você é malandro, né? E aí ele saiu de lá batendo assim, não, saí aqui, está com dor de barriga, por isso que eu entrei no meio do mato ali. Aí ele falou, não, mas é a minha casa mais na frente. Aí eu falei, olha, já perdeu a localização. E aí quando nós entramos na casa, a casa estava vazia. E ele, meu cunhado levou minha esposa, meus filhos e tal. Aí eu perguntei ao vizinho aqui, aquela casa ali, quem é que mora? Não, essa casa aí tem uns 3 meses que está vazia. Ele queria a cesta básica para trocar em cachaça no bar. E às vezes, meus irmãos, a gente tem que ajudar a todas as pessoas, mas nós não podemos ajudar malandro, não. Pessoas que às vezes vai trocar a cesta básica na maconha, ou entregar na mão do traficante. Nós devemos orar a Deus, ajudar aqueles que realmente precisam, aqueles que realmente carecem, aqueles que realmente precisam, porque existem muitas pessoas que precisam da nossa ajuda. E é por isso que nós precisamos de sabedoria. Homem sabe que está sempre aberto a aprender e crescer mais e mais, que julga, né, que está sempre buscando o aperfeiçoamento para servir melhor. A Bíblia diz o seguinte, se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. Sem sabedoria, nós atravancamos a obra de Deus. Nós precisamos de homens de boa reputação, homens cheios do Espírito Santo, homens cheios de sabedoria e homens dispostos a servir. Aplicações para a nossa vida, meus irmãos, como viveremos? Apenas uma aplicação. Servindo a Cristo e sua igreja com amor e fé para o bem do corpo. Vejam bem que esta primeira junta diaconal trouxe saúde na igreja, trouxe paz na igreja, trouxe a pacificação entre as famílias na igreja. E a igreja continuou crescendo. Ser diácono é seguir o exemplo de Jesus, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. É o que nós devemos ter, esse desejo de servir a Cristo e a sua igreja com amor e fé, para o bem da igreja, para a edificação da igreja, para o crescimento da igreja. Segundo a Constituição da nossa igreja, no artigo 53, aqui da nossa Constituição, o diácono é o oficial eleito da igreja, ordenado pelo conselho, para, sob a supervisão deste, a dedicar-se especialmente à arrecadação de ofertas para fins piedosos, ao cuidado dos pobres, doentes e inválidos, à manutenção da ordem e reverência nos lugares reservados ao serviço divino, exercer a fiscalização para que haja boa ordem na casa de Deus e suas dependências. O exercício do presbiterato e do diaconato limitar-se-á ao período de 5 anos, que poderá ser renovado. Artigo 55, o presbítero e o diácono devem ser assíduos e pontuais no cumprimento de seus deveres, irrepreensíveis na moral, sãos na fé, prudentes no agir, discretos no falar e exemplo de santidade na vida. Que Deus abençoe a vida dos diáconos da nossa igreja. Que Deus abençoe a vida daqueles que estão vencendo o mandato de diaconato da igreja. E que Deus abençoe os novos diáconos que serão eleitos, né, para a glória de Deus e para o bem da igreja. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Vamos